pessoal do Teologia pra Galera, tudo bem com vocês? Espero de coração que sim, galera. É o seguinte, hoje a gente vai para aquele primeiro vídeo da série dos 5 pontos do calvinismo. A gente fez a introdução, mas hoje é que entra o primeiro ponto, a depravação total. Eu vou falar aqui para vocês, vou ler aqui para vocês o texto de Romanos 3, 10 a 12, que vai ser o nosso texto base. Como está escrito: não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Galera, a depravação total, ela surgiu, é o primeiro ponto lá do calvinismo que surgiu foi um compilado lá dos cânones de Dort. E é interessante a gente ver também o que ela não quer dizer. Acho que o livrinho começa assim e eu também quero começar assim, para deixar bem claro esse ponto, que não significa que o homem não possa realizar algum bem humano. Ou seja, o homem ele pode realizar algum favor, ele pode realizar alguma bondade, aquele ato de, nossa, vou fazer uma doação e tal. Ok, isso não quer dizer que a doutrina da depravação total esteja errada, não. Muito pelo contrário. A sociedade ela já nos ensina a fazer isso, né? Então a gente já vive uma sociedade, principalmente brasileira, uma sociedade muito acolhedora, né? Mas tá certo, mas então o que significa isso? O que quer dizer então? A depravação total, ela significa que o homem é tão depravado quanto ele poderia ser. Nossa, ajudou demais, hein? Vou dar mais detalhes. Olha só, o homem ele não consegue fazer nada que agrade a Deus. É isso que ela significa, basicamente. Ele não consegue. Mas como assim, Lucas? Muitas vezes a gente tende a tentar que a gente é bonzinho, né? Não! Olha aqui, eu vou na igreja, eu leio a Bíblia, eu oro, eu faço isso, eu faço aquilo. Gente, eu também pensava assim, eu falava, nossa, mas eu sou tão bonzinho. Aí eu fui ver realmente o que queria dizer a depravação total. E eu descobri que eu era muito pior do que eu imaginava. Enfim, vou explicar pra vocês. Você faz isso porque você é cristão e você tem o Espírito Santo habitando dentro de você, senão você não faria. É isso mesmo. O que move você a fazer o bem é o Espírito Santo. Ou seja, você mesmo, se deixasse a sua vontade, se você fosse deixado para você escolher, você não ia ler a Bíblia, você não iria na igreja, você não ia orar, você não ia fazer nada disso, nada. Nenhum. A gente pode ver isso numa sociedade que não é cristã. As pessoas não têm o costume de ler a Bíblia, as pessoas não têm o costume de fazer uma oração, as pessoas não têm o costume, às vezes nem de falar de Deus. Às vezes você fala quem que é Deus pra você? A pessoa, não sei. É alguém que é superior, uma energia, uma força. Ou seja, a pessoa não tem noção de quem é Deus. Então é isso, a pessoa não tem o Espírito Santo, ela nem busca saber quem que é Deus. Você faz essa pergunta, dali a pouco a pessoa nem lembra que foi feita essa pergunta, não tá nem aí. E isso é a depravação do homem se mostrando ali. E quando a gente também tenta encher o nosso ego falando que ora, olha só como que eu faço isso, como que eu faço aquilo, olha, eu toco no louvor, eu leio a Bíblia, eu faço pregação, eu faço isso, eu tenho um canal no YouTube. Enfim, tudo isso que a gente tenta inflar o nosso ego também mostra como a gente é depravado e a gente quer puxar as coisas pra gente mesmo. E não é assim que funciona. Se você faz isso, é porque Deus permitiu, Deus te amou tanto que Ele escolheu você. E é legal a gente ver também que do ponto de vista divino, a gente é escravo do pecado. Tem um livro, né? A gente cristão geralmente conhece aí, chama Nascido Escravo. É um livro condensado do reformador Martinho Lutero. E é interessante a gente ver que a gente realmente é nascido escravo. A gente nasceu em pecado e a gente vai ser pecador até o fim da nossa vida. A diferença é que no meio do nascimento, do fim e o fim, por algum ponto ali, Cristo tocou nas nossas vidas e nos deu o Espírito Santo, nos enviou o Consolador.
e o Espírito Santo habita na gente. Em algum momento da vida do cristão aconteceu isso. Não sei qual o momento seu, mas em algum momento isso aconteceu. E isso faz com que a gente não viva em pecado, não seja mais escravo do pecado, porque o pecado ele escraviza a gente. É a mesma coisa da gente dizer que aquele que não tem o Espírito Santo é escravo de Satanás. É bem isso. Sem medir nas palavras aí, é bem isso. A pessoa é escrava de Satanás. Se você tem o Espírito Santo, só por causa dele você consegue não viver mais em pecado, tá certo? Você pode cair, você pode pecar, mas o crente ele não vive em pecado. E já os outros, aqueles que não têm o Espírito Santo, eles vivem, eles são depravados. E vendo isso, essa escravidão total, a gente pode ter aquela curiosidade, né? Mas como que tudo isso começou? Por que você está falando isso? Nada a ver. Quando? Como? A gente fica com essa dúvida, né? Algumas vezes. Mas isso começou do primeiro pecado. Ou seja, a queda de Adão. A queda de Adão corrompeu a humanidade inteira. Ele era o representante da humanidade ali. E a humanidade se corrompeu naquele momento. Nossa, mas ele só comeu o fruto ali, nem era pra tanto. A pessoa geralmente ela tende a minimizar o pecado, né? Ela fala, nossa, mas foi só uma frutinha. O pessoal fala maçã, né? Nossa, só comeu uma maçãzinha ali, o que tem? A questão não é a fruta que ele comeu, a questão é que ele desobedeceu a Deus. Esse é o pecado que ele cometeu. Ele e Eva também cometeram esse pecado de desobedecerem a Deus. E a gente vê a maldade do ser humano quando Adão tenta tirar o pecado dele e fala, não, oh Deus, não fui eu não, foi Eva. Olha lá, ó, tá vendo aquela lá que você me deu? Olha lá, foi ela que me deu aquilo lá. Resolve com ela aí, ó. Tem nada a ver com isso não, ela que me deu, eu fui lá, comi. Enfim, o ser humano ele sempre tenta dar uma justificativa pelo pecado dele. De tão corrompido que ele é, ele não quer que aquilo lá seja imputado nele. Mas sim, somos pecadores, somos depravados, o mais depravado possível. Eu separei aqui um trecho da Confissão de Fé de Westminster, tá lá no capítulo 6, vou ler o segundo e o terceiro parágrafo aqui para vocês. Por este pecado, eles caíram de sua retidão original e da comunhão com Deus, e assim se tornaram mortos em pecado, inteiramente corrompidos em todas as faculdades e partes do corpo e da alma. Ou seja, está falando de Adão e Eva. Os nossos pais aí de geração aí, eles caíram do estado original. Ou seja, antes eles poderiam escolher entre o bem e o mal, escolheram o mal. Para vocês verem como que a gente é ruim. Mas continuando, sendo eles o tronco de toda a humanidade, o delito de seus pecados foi imputado aos seus filhos, e a mesma morte em pecado, bem como a sua natureza corrompida, foram transmitidos a toda posteridade, que deles procede por geração ordinária. Ou seja, desde aquele primeiro pecado, aquilo lá vem andando. Desde o primeiro pecado, vai passando pro filho, filho do filho, neto, bisavô, trisavô, quadrisavô, não sei mais o que tem. Mas enfim, foi passando de geração em geração, até chegar em mim e até chegar em você que está assistindo aí. Esse pecado a gente carrega conosco. Todos os dias da nossa vida a gente vai ser pecador, mas lembra do que eu disse, não é porque a gente é pecador que a gente vai viver em pecado. Temos o Espírito Santo e só por causa dele a gente consegue deixar de ser escravo do pecado, deixar de ser escravo de Satanás e viver agradando a Deus. Nossa, Lucas, mas você falou que nada do que eu fizesse podia agradar a Deus. Pois é, nada do que você faz agrada mesmo, nada do que eu faço agrada. Mas a gente tem o Espírito Santo que nos conduz. Até nisso a gente precisa. Sabe quando a gente está orando? É o Espírito Santo que nos conduz em oração. É o Espírito Santo, porque se a gente fosse falar mesmo da nossa maneira, nossa vida,
Se a gente fosse ler a Bíblia do jeito que a gente acha que é, nossa. Se a gente fosse fazer qualquer coisa, sem Espírito Santo, não dá para agradar a Deus, tá certo? Por isso que importa que a gente adore a Deus em espírito e em verdade, certo? Então, galera, este é o primeiro ponto do calvinismo, bem resumido. Deixando aqui um resuminho do resumo. Somos seres humanos, caímos lá na queda de Adão. Ou seja, o pecado veio corrompendo toda a geração, até chegar na gente. Somos depravados, mais do que a gente imagina. E quando a gente fala que não, é o nosso ego falando mais alto. Quando a gente fala, não, mas eu leio a Bíblia, é nosso ego falando alto. É isso aí. Isso também faz parte da nossa depravação. E a gente só consegue sair dessa escravidão do pecado. A gente só consegue deixar de ser um escravo de Satanás, de fazer as coisas que Satanás quer que a gente faça pelo Espírito Santo. Só por causa disso, senão a gente não conseguiria. A nossa vida seria de escravidão do pecado. Fechou, galera? Bom, então lembrando que quinta-feira vai ter o vídeo da mensagem. Na segunda a gente continua o segundo ponto com a eleição incondicional, tá certo? E eu queria pedir aí para você deixar o seu like, para você se inscrever se você não é inscrito, porque assim você acompanha os nossos próximos vídeos. Deixe seu like, se inscreva, nos siga no Instagram e compartilhe esse vídeo com geral aí no WhatsApp, não sei qual rede social que você usa, mas compartilhe com a galera aí para eles poderem ver também. Galera, talvez saia um vídeo de unboxing, eu tô esperando o material, mas vai sair um vídeo de unboxing aí, provavelmente, bem rapidinho. Não sei, se chegar essa semana, a gente faz essa semana, senão a gente deixa pra semana que vem, beleza? Acho que era isso. Eu já falei nos siga nas redes sociais? Eu devo ter falado, mas lembrando, nos siga nas redes sociais que tá aí embaixo, beleza? Falou, então até a próxima, fui!